Bom, pessoas, vamos continuar nossa análise combinatória falando agora de combinações, mas combinações simples, tá? Eu não vou seguir a apostila porque eu vou direto à fórmula de combinações, vou fazer uma pequena revisão e aí eu faço mais ou menos o que a apostila está fazendo aí, que é tentar explicar para vocês como é que a gente chega na ideia de combinações, tá? Então eu vou começar direto com a fórmula de combinações. O que são combinações? Né? Combinações de n elementos tomados P a P. Como é que é a fórmula disso? Eu vou fazer fatorial de n dividido pelo fatorial de P vezes n menos P fatorial. Tá? Um exemplo numérico. Veja que é bem parecido com a fórmula que vocês tinham aí de arranjos. Ó. Então, exemplo numérico. Eu vou fazer combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, certo? Como é que vai ficar isso? Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 3, né? Que multiplica aqui, ó, 5 menos 3 vai dar 2, né? Mas se vocês quiserem fazer passo a passo, então vamos lá. Ó, tem fatorial de 3 aqui embaixo para simplificar, certo? Eu vou fazer 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, vou parar aqui porque eu já vou simplificar, não tem necessidade de continuar. 5 menos 3, 2, eu tenho 2 fatorial, ó. Simplificou, né? 5 vezes 4, 20, dividido por fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, né? Então, 20 dividido por 2, 10. Ok? Qual a principal diferença entre arranjos e combinações? Bom, então vou aproveitar que a gente vai colocar a diferença entre os dois e eu vou fazer uma revisão do que a gente viu até aqui. Olha só, vou pegar um caso bem simples, tá? Aí na apostila, em algum momento, ele vai falar para vocês, ó, os arranjos, as combinações se diferenciam dos arranjos até pelo tipo de elemento envolvido. O que ele quer dizer mais ou menos com isso? Por exemplo, quando eu estou falando de combinações, geralmente eu estou falando de grupos de pessoas, né? Até o tipo de elemento, porque tanto faz se eu pegar duas pessoas para montar um grupo de trabalho, uma dupla, né? Para fazer uma prova, não interessa quem vem primeiro, né? É a mesma dupla, né? Bom, é claro que eu posso fazer arranjos até com pessoas, como quando você vai fazer um pódio, por exemplo, se você pega de 5 pessoas, você vai pegar 3 para montar um pódio, faz diferença quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, às vezes, não se deixem enganar porque eu estou falando de gente vai ser combinação. Não necessariamente. A grande diferença entre arranjo e combinação é que no arranjo a ordem importa. Quem vem primeiro? Se eu trocar a posição dos elementos, eu tenho um arranjo novo. Em combinações, não. Só me interessa o conjunto. Quais os elementos que estão ali? Quem vem primeiro não tem ordem, certo? Não tem ordem. Então, vou dar um exemplo aqui agora. Vou dar um exemplo simples, bem simples, mas serve para todos os casos. Bom, como eu disse que está escrito aí na apostila, ele fala que até a natureza dos elementos envolvidos afeta, né? Por exemplo, eu vou usar aqui o meu arranjo, eu vou usar 3 números para dar um exemplo. Eu vou usar o número 1, o 3 e o 5, né? Para arranjos. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 elementos, né? N, arranjo de N elementos tomados P a P. Meu N é igual a 3, que eu tenho 3 elementos. E o meu P é 2. Eu vou pegar 2, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, para combinações, tá? Só que eu vou dar um exemplo, sei lá, de qualquer coisa que a ordem não... Por exemplo, eu vou tomar sorvete. Aí eu vou pedir um sorvete, tem lá vários sabores, mas essa sorveteria é miserável. Tem só morango, chocolate e limão, né? Fim de carreira. Só tem esses 3 sabores. E aí eu vou pegar um sorvete de 2 sabores, porque é muito caro também. Então, só vou pegar 2 sabores de sorvete. Eu tenho 3 elementos, meu N é 3, né? Eu tenho uma combinação de 3 elementos, tomadas 2 a 2. E eu vou pegar 2 sabores. Meu P é igual a 2. Veja só, aqui quando eu pego 2 elementos, se eu pego 1 e 3, né, eu tenho 13. Se eu pego 3 e depois 1, eu tenho 31. Obviamente, isto aqui, ó, é diferente deste segundo, embora os elementos sejam o mesmo. Agora, no nosso caso aqui de combinações, certo? De combinações, o que acontece? Eu vou pedir um sorvete. Eu quero um sorvete de morango e chocolate. Tá. Morango e chocolate. Pronto, coloquei lá no copinho.
um sorvete, uma bola de morango e uma bola de chocolate. Ponto. Ah, não, mas eu queria que colocasse o de chocolate primeiro e depois o de morango. Fez diferença? Não. Se a taça for grande, aquela coisa que tem lá uma e outra, não tem problema, né? Se você tiver com muita frescura, se vocês começarem a viajar aí, não, professor, mas é a casquinha, a bola de morango veio primeiro e depois é de chocolate. Não tô pensando em nada disso, tá? Não me venha com essas frescuras. Você tem lá um prato, pronto, colocou o sorvete num prato, uma bola de morango e uma bola de chocolate. Se você acha que faz diferença, é só virar o prato de lado, tá resolvido. Vocês entenderam o exemplo, tá? Ou seja, o que importa aí é que eu estou com o sorvete de morango e chocolate. Não faz diferença qual dos dois tá primeiro, certo? Então, veja só, né? Com 2 sabores de sorvete, quantos eu consigo aí com esses? Tem 3 sabores, né? Fazendo um sorvete de 2 sabores, quantos eu consigo? Eu posso pedir morango e chocolate, eu posso pedir morango e limão, ou eu posso pedir, o que está faltando? Só posso pedir chocolate e limão. Tem como fazer outro aí? Não tem. Ah, eu posso pedir limão e chocolate? Cara, já está aqui, ó. É o mesmo sabor, tá? Só tem essas 3 opções. Já aqui, ó, a ordem influencia. Então eu posso ter o 1 e o 3, o 3 e o 1. Eu posso ter o 1 e o 5, o 5 e o 1. Eu também posso ter o 3 e o 5, e o 5 e o 3. São números diferentes aqui, todos eles, ó. Então, com 3 elementos tomados 2 a 2, para combinações eu só tenho 3 resultados. Para arranjos eu já tenho 6. Vamos testar as fórmulas aqui, ó. A gente acabou de aprender a fórmula de combinações, certo? Então, combinações de 3 elementos tomados 2 a 2. Como é que a gente faz? Fatorial de n dividido por fatorial de p vezes n menos p fatorial, certo? Vamos fazer as contas, ó. 3 vezes 2 fatorial, vai simplificar com isso aqui, ó. 3 menos 2, 1, vai ficar 1 fatorial. Então, ó, simplificou. O fatorial de 1 é 1, 3 dividido por 1, 3. Pronto. Vamos fazer os arranjos, vamos ver aqui a fórmula para saber quanto era. Né? Arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2. Qual é a forma de arranjo? Qual é a forma de arranjo? A forma de arranjo é fatorial de n dividido por n menos p, ou seja, 3 menos 2 fatorial. Ó, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Né? 3 menos 2, 1. 1 fatorial é 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6 elementos. Ok? Pronto. A principal diferença entre arranjos e combinações é que em combinações a ordem não importa. Não importa. Simples assim. O que interessa é quais os elementos que estão ali naquele conjunto. Em arranjo, se você trocar de lugar os elementos, você tem um arranjo novo. Então essa ordem importa. Esta é a principal diferença entre combinações e arranjos. E por mais que pareça simples, nem sempre e normalmente não vai ser fácil diferenciar isso nas questões. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá, vamos ver agora, revisar o que são permutações. A permutação, a propósito, tem também arranjos compostos, tá? Só que, como vocês podem ver aí na apostila, eu coloquei sobre combinações compostas, só a título de curiosidade, para quem quiser se interessar, deduzir a fórmula, aprender alguma coisa. Mas vocês vão ver que no livro do ensino médio não tem falando sobre combinações compostas, né? Ou combinações com repetição, se você preferir chamar assim. Da mesma forma que quando a gente viu lá arranjos com repetição, praticamente não teve exercício nenhum, se é que teve algum, né? Quase que não tem, quase que não cobra. Apesar de arranjo com repetição, arranjo composto, ser visto ainda ou até cobrado no ensino médio, diferente de combinações compostas. E aí, se vocês quiserem lembrar, arranjos compostos, vão lá e dêem uma olhada na APNP anterior, na apostila anterior, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque ela não é tão difícil de entender. E a diferença de arranjos, combinações e permutação. De combinação para arranjo, a gente viu que a diferença é que em combinação a ordem não importa. Em permutação, a ordem importa sim. Né? Na verdade, a permutação é a mesma coisa que o arranjo,
Só que, por exemplo, em permutação, né, eu tenho permutação de 3 elementos. Seria o quê? Um arranjo de 3 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, o meu P é igual a N. Porque eu vou usar todos os elementos. A única diferença que eu vou ter de arranjo para permutação é que eu vou usar todos os elementos na permutação. Por exemplo, no nosso exemplo ali, para o meu arranjo eu estava usando o número 1, 3 e 5. Se eu for fazer uma permutação com esses números, não tem para onde correr, gente. É 1, 3 e 5. Ou então 1, 5 e 3. Certo? É um arranjo, uma permutação. Eu vou ter que colocar todos os elementos. Permutação de 3 elementos. Quantas permutações eu consigo trocando esses elementos de lugar? 3, 1, 5, 3, 5, 1. 5, 1, 3, 5, 3, 1. Né? Ou seja, permutação de 3 elementos. É só fazer fatorial de 3, que é 6. Gente, foi só uma coincidência, porque o exemplo é bem simplesinho, que deu o mesmo valor do arranjo, tá? Só uma coincidência. Meramente uma coincidência, ok? Lembrando que em permutação você usa todos os elementos. N é igual a P. E aí sim, se você tiver, por exemplo, né, vou fazer uma permutação aqui com as letras da palavra Ana, né? Então, eu tenho permutação de 3 elementos com 2 deles repetidos, né? Então, eu tenho permutação de 3, isso não muda, fatorial de 3, porque meu N é 3, só que eu vou dividir pela quantidade de elementos que está repetindo. Ó, tem 1, 2. Se eu tivesse, por exemplo, o N repetindo também, eu colocava outra aqui, ó, 1, 2, eu colocava outra aqui. Não tenho isso. Não tenho isso aí nesse exemplo, tá? Não vou relembrar tudo também. Então, quando eu faço isso aqui, cai para 3 possibilidades. Essa é basicamente a revisão principal de tudo que a gente viu aí, tá bom? Ponto. Ah, princípio fundamental da contagem. É o princípio fundamental da contagem. Vai lá e dá uma olhada no princípio fundamental da contagem, porque ele não tem muito o que falar sobre ele, é meio lógico, né? Se eu tenho 3 maneiras de escolher alguma coisa, e tenho 2 maneiras de escolher uma segunda coisa para cada uma dessas primeiras que eu tenho, então o total vai ser 6. Dê lá uma olhada no vídeo, no exemplo, porque ele é um pouquinho grande, eu não vou falar tudo aqui de novo, não vou fazer uma revisão aqui, senão o vídeo vai ficar gigante, tá? E o conceito de fatorial, se a gente não soubesse aqui, não tem nem como revisar se a gente já não soubesse fatorial aqui, tá? Só para deixar claro, agora que a gente já viu o que são combinações, arranjos e permutação, tá? Tem outras coisas também que a gente não viu, não vai entrar em muitos detalhes, principalmente em APNPs. Por exemplo, por permutação circular. Tem uma fórmula específica para permutação circular, só que eu não vou entrar nesse assunto, tá? Vamos lá. E também não vou colocar aqui a permutação composta, tá? Eu estou falando de combinação simples. Veja só, a fórmula de permutação de n elementos é só fatorial de n. A fórmula do arranjo é provavelmente a mais complicada de deduzir. Então, você vai ter n menos p fatorial. Tá? E aí você vem a cereja do bolo. Tá? Ó, veja, em permutação, você usa todos os elementos. Você simplesmente vai trocar, você tem lá um grupo de elementos e vai trocar eles de lugar. Ponto. Isso é permutação. Em arranjo, você quer organizar esses elementos em quantidades específicas. Então, você quer arrumar esses n elementos P a P. Né? Você quer pegar uma quantidade, você não quer pegar todos, você só quer pegar uma quantidade determinada. E aí a fórmula fica um pouquinho mais complexa. Ó. Você tem a permutação que você tinha antes, aqui em cima, só que você vai dividir por alguma coisa aqui que sobrou embaixo. Certo? Ponto. E aí você tem a cereja do bolo, que é a combinação. Que você tem n elementos tomados P a P, né? Aqui n tomados P a P. Só que é o seguinte, você vai ter fatorial de n, né?
Você vai dividir de novo por n menos p, porque é a mesma coisa que um arranjo, só que a ordem não importa. E o que influencia nessa quantidade final? É justamente porque, como a ordem não importa, os elementos ficam trocando de lugar, você tem que tirar o número de permutações repetidas, certo? E como é que eu tiro essa quantidade de permutações repetidas? Eu divido pelo número de permutações. Por isso que fica essa fórmula aí, ó. Isso é basicamente, claro, tem outras coisinhas aí, mas enfim, basicamente todas as formas que você tem em análise combinatória, que é um assunto tão extenso, tão importante, né, e supostamente tão complexo. Você só tem essas três fórmulas simples e fáceis de decorar, porque são basicamente a mesma fórmula. Ó, fatorial de n aqui, tá aqui o arranjo, e o que muda para a combinação? Que você vai pegar a quantidade de arranjos e dividir pelo número de permutação. Só isso. Tá? Não vou entrar num exemplo aqui, dar o detalhe e mostrar, porque já tem na apostila e provavelmente a maioria vai acabar esquecendo. Então, encerro esse vídeo por aqui e vamos fazer uns exercícios no próximo.